Salve tropa! Meus caros, mais um vídeo e dessa vez a gente vai conversar sobre um tema que interessa tanto a quem se prepara para concurso público quanto para quem quer conhecer um pouco sobre o sistema de enfrentamento à criminalidade organizada no Brasil. Eu vou falar sobre colaboração premiada. Eu trouxe aqui alguns slides para que a gente tenha um guia para discutir esse assunto tão interessante e que o tempo todo fica em voga no noticiário. Vamos lá. Em primeiro lugar, sobre a ética e a moral. Uma das grandes discussões a respeito da colaboração premiada é se o Estado deve incentivar o denuncismo. É uma questão ética, é uma questão moral saber se o Estado ele deve fomentar que um indivíduo integrante de uma organização criminosa ele delate os seus comparsas, se isso seria ou não uma atitude correta sob o ponto de vista estatal. Bem, há realmente essa discussão, os doutrinadores que tratam da Lei 2.850 de 2013, que é a nossa lei de enfrentamento à criminalidade organizada, discutem essa temática nas partes introdutórias dos seus livros, mas o que eu percebo é que, ao fim e ao cabo, a conclusão da maioria desses doutrinadores é de que a gente está falando de integrantes de organizações criminosas que praticam crimes sérios e graves que acabam trazendo resultados deletérios para toda a sociedade. E o que se está discutindo ali é esse link, essa ligação que há entre os membros de organização criminosa. Então, na proteção da sociedade, essa colaboração sendo estimulada por meio de prêmios, isso acabaria tendo um resultado final importante para a sociedade, porque a gente estaria assistindo ao desbaratamento de uma organização criminosa que pratica crimes graves contra a sociedade estaria sendo desarticulada. Então é uma realidade que acaba sendo admitida por grande parte dos doutrinadores que tratam do tema colaboração premiada, mas óbvio, é uma discussão que existe. Uma outra discussão interessante é o passado sombrio das colaborações com o Estado. Eu trago aqui o meu mais recente livro, A Fórmula da Tirania, como exemplo disso. Estados que violaram sistematicamente direitos e garantias fundamentais dos seus súditos, dos seus cidadãos, eles fizeram uso em larga escala de colaborações, de delações materializadas por indivíduos que foram detidos. E, obviamente, esses estados eles acabavam perpetrando tortura para que, por meio da tortura, fosse possível tanto a confissão desses indivíduos presos, quanto a delação de outros integrantes daquele grupo que ameaçava a manutenção daquele status quo. A gente pode observar isso em várias passagens históricas importantes. No meu livro A Fórmula da Tirania, eu trato de 6 sistemas violadores e eu queria destacar aqui 2 bastante conhecidos, o Estado Novo Português e a ditadura militar brasileira. Nesses 2 sistemas violadores houve a utilização em larga escala da tortura, uma tortura que eu chamo de tortura institucional, porque ela era fomentada e ela era tolerada por esses sistemas para a obtenção, da confissão, 2, da delação de outros comparsas, sempre na caça do inimigo eleito pelo Estado ditatorial como sendo a pessoa que devia ser perseguida pelo aparelho persecutório. Nos 2 sistemas que eu exemplifiquei aqui, tanto no Estado Novo Português quanto na ditadura militar brasileira, o inimigo eleito era o comunista, que era um indivíduo subversivo e tratado como terrorista interno e que, portanto, devia ser preso, podia ser torturado e mesmo liquidado fisicamente, obviamente. Isso não estava previsto em lei, mas era materializado por ações estatais e fomentado / tolerado por essas ditaduras. Então, existe sim um passado sombrio relativo à obtenção dessas delações sem nenhum tipo de voluntariedade do indivíduo que
está delatando os seus comparsas, sendo essas delações obtidas mediante tortura, né? Então, muita atenção para esse passado, para que esse passado não mais volte, para que a gente não admita que qualquer tipo de colaboração seja imposta ao indivíduo que é investigado pelo nosso sistema persecutório, já que a gente, obviamente, está sob a égide de uma Constituição que inaugurou, em 1988, um Estado democrático de direito, né? Mas alguns pontos interessantes. Evolução do enfrentamento ao crime organizado no Brasil. Sob contexto histórico, a gente começa o enfrentamento à criminalidade organizada no Brasil na nossa lei, lá na Lei 9034/95. Então a gente tem uma lei de ferramentas para enfrentamento da criminalidade organizada, mas essa lei tinha problemas sérios, e um dos problemas mais graves era não existir no mandamento legal uma definição acerca de crime organizado, da criminalidade organizada. O que significava, então, criminalidade organizada? Eu enfrentava ali uma prática que eu sequer sabia o que significava, porque não havia, à época, definição legal. Na linha do tempo, o Brasil internaliza a Convenção de Palermo, a Convenção da ONU para enfrentamento da criminalidade organizada transnacional. Contudo, isso ainda não significa a tipificação do crime, de integrar a organização criminosa no Brasil. Então, a internalização dessa convenção da ONU no Brasil por meio de decreto não significou em nenhuma medida criminalização das organizações criminosas ainda no nosso país. A gente segue com a Lei 2.694 de 2012, essa lei que, na verdade, trata da possibilidade de criação de juízos coletivos no primeiro grau para enfrentamento à criminalidade organizada. Nesse momento aparece efetivamente uma definição do que é uma organização criminosa para o Brasil. Contudo, nesse momento, no ano de 2012, a gente ainda não tem a tipificação de um crime de integrar organização criminosa. Essa tipificação só acontece quando entra em vigor a Lei 12.850 de 2013. A gente tem a definição, nossa definição atual do que é uma organização criminosa no parágrafo 1º do artigo 1º, e a gente tem a criminalização de quem integra uma organização criminosa no artigo 2º. Agora sim, um crime específico de integrar organização criminosa no artigo 2º da Lei 12.850 de 2013. Bem, conceito de colaboração premiada. A gente consegue delimitar um conceito quando a gente avalia o artigo 4º da Lei 12.850. Eu tenho, então, no artigo 4º, a colaboração, um acordo, um negócio jurídico processual, que é firmado, de um lado, pelo integrante de organização criminosa, que precisa estar assistido por advogado defensor público. Do outro lado dessa avença, o Estado, representado pelo delegado de polícia ou pelo membro do Ministério Público. E esse acordo, ele objetiva entregar para o Estado uma das 5 possibilidades, ou até mais de uma, as possibilidades elas podem ser acumuladas, do artigo 4º. O artigo 4º contém 5 incisos, que são os objetivos da colaboração premiada. Então, o integrante da organização criminosa que voluntariamente colabora com o Estado nesse negócio jurídico processual, ele afirma que vai atingir um ou mais desses objetivos que estão listados nos incisos do artigo 4º da Lei 12.850, e em troca, veja o nome, colaboração premiada, a um prêmio. Esse prêmio pode ser o perdão judicial, esse prêmio pode ser a diminuição de pena, esse prêmio pode ser a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, se essa colaboração for feita antes da sentença. Depois da sentença, a colaboração pode outorgar para o colaborador os prêmios de diminuição de pena num patamar menor ou de
progressão de regime. Tá? Então são os prêmios obtidos nesse negócio jurídico processual, firmado de um lado pelo integrante da organização criminosa assistido por advogado, de outro pelo Estado, representado pelo delegado de polícia ou pelo membro do Ministério Público. Então o indivíduo colabora voluntariamente com o Estado, dando ao Estado um dos 5 objetivos do artigo 4º, e o Estado, em troca, outorga a ele um prêmio em virtude dessa colaboração. Pois bem, colaboração premiada versus delação premiada unilateral. Há uma diferença terminológica entre esses dois institutos. Na delação premiada unilateral, presente em algumas leis no Brasil, por exemplo, a delação premiada unilateral, quando a gente observa a lei de proteção à testemunha, a delação premiada unilateral na lei de drogas. Então, o indivíduo ele não precisa firmar um acordo com o Estado. Delação premiada unilateral. Se o indivíduo adimplir o que a lei exige, o prêmio será a ele outorgado, sem a necessidade de negociação e fechamento efetivo de um acordo. Tá? Na colaboração premiada, como eu disse, a gente tem um negócio jurídico processual. Há uma negociação. Se chega a um acordo, esse acordo é firmado e ele tem que ser homologado pelo juízo para que então possa valer em prol desse colaborador. Críticas ao crime de organização criminosa. Meu caro combatente, há críticas que são materializadas ao próprio crime de integrar a organização criminosa. Para pensar. O iter criminis é o caminho que a gente leva, que a gente percorre para chegar à consumação do delito. Ele é composto por cogitação, preparação, execução e consumação. O direito penal ele vai estabelecer de uma maneira dogmática que a gente só pune efetivamente alguém quando o indivíduo inicia a execução de um crime. Não é possível, como regra, prender alguém ou processar alguém ou punir alguém pela prática de atos de cogitação, tampouco pela prática de atos preparatórios. Se a gente observa esses crimes de concurso necessário, como organização criminosa, como associação criminosa, como associação para o tráfico, eu estou punindo a mera associação de pessoas com estabilidade e permanência para o fim de cometer delitos. Veja que o crime de organização criminosa é um crime autônomo, que não depende da prática dos crimes para os quais aquela organização criminosa foi criada. Organização criminosa, eu preciso então da reunião de 4 ou mais pessoas, há um grupo estruturado, há um grupo onde há divisão de tarefas, ainda que essa divisão seja informal. Há necessidade, então, de obtenção de vantagem de qualquer natureza, essa intenção de obter vantagem de qualquer natureza, mediante prática de crimes cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que tenham caráter transnacional. Se há uma detecção de que existem todos esses elementos, eu posso punir essas pessoas pelo crime de organização criminosa, mesmo que eles não cheguem a tirar do papel essas infrações que estão ali planejadas. Isso significa, em alguma medida, o que a gente chama de antecipação do direito penal. O direito penal, ele passa a atuar sem que exista a execução efetiva de um crime, de um outro crime, apenas pela associação de pessoas. Portanto, há sim algumas críticas que são materializadas ao crime de organização criminosa, mas o fato é que mundo afora se pune efetivamente as organizações criminosas como crime autônomo. Natureza jurídica da colaboração premiada. Eu já mencionei aqui algumas vezes uma das facetas da natureza jurídica da colaboração premiada. A colaboração premiada tem natureza jurídica de negócio jurídico processual. Há um acordo firmado entre o membro da organização criminosa assistido por advogado e o Estado. E a outra natureza jurídica é de meio de obtenção de prova. Isso é muito importante, porque a palavra do colaborador
não é a prova em si. A colaboração é o meio de obtenção de prova. É preciso uma palavra extremamente importante, que é a corroboração. A fala do colaborador tem que ser corroborada por um elemento probante. Por exemplo, o colaborador informa que o político X recebeu do empresário Y uma quantia em dinheiro. Essa é a palavra do colaborador. Como é que a gente pode corroborar a palavra do colaborador? Como é que a gente pode agora sim trazer prova para o feito? Por exemplo, quebrando o sigilo bancário desses personagens para detectar a transferência do empresário para o político. Aí sim, a palavra estará corroborada e a gente conseguiu uma prova que sustente a fala do colaborador. Isso é extremamente importante. Olha que pergunta problemática. O colaborador é altruísta? Combatente, eu defendo no meu livro de enfrentamento à criminalidade organizada. Eu fiz um livro que está hoje na sua terceira edição, lançado pela editora Mizuno, que trata da Lei 12.850 de 2013. E eu afirmo no meu livro que é inocência imaginar que o integrante de organização criminosa colaborou apenas por altruísmo. Como a coisa acontece na prática? Bem, na prática, quando o indivíduo detecta que aquela investigação criminal já conseguiu colher uma quantidade robusta de elementos que indicam que ele está envolvido com uma organização criminosa e que ele praticou crimes no bojo, no seio dessa organização criminosa, ele acaba detectando de uma maneira pragmática, fazendo uma análise prática a respeito do que ele vai ganhar ao colaborar e do que ele vai sofrer se não colaborar, ele acaba decidindo ou não pela colaboração. Não há um altruísmo no sentido de acordar pela manhã, tomar café, olhar para a cara da esposa e dizer: meu amor, eu vou colaborar com o Estado, porque essa investigação está perfeita e essa investigação conseguiu descobrir tudo que eu pratiquei. Portanto, vou colaborar. Vou ajudar o Estado a elucidar crimes. Não é assim que funciona. Há algo efetivamente prático, pragmático, praticamente matemático. A análise do caso concreto, o estudo das provas até então colhidas, a detecção do que isso vai resultar. Por exemplo, meu advogado conversou comigo e me disse que diante dos crimes pelos quais estão me investigando, dos crimes em relação aos quais há prova que eu cometi, eu posso ser condenado a uma pena de 40 anos de reclusão. Ora, eu vou colaborar para conseguir, por exemplo, uma diminuição de pena, para conseguir uma substituição de pena, para brigar por um perdão judicial. Então me parece que é muito difícil, óbvio que a gente não deve dizer que as coisas são impossíveis e que nunca acontecerão, mas a mim me parece que o altruísmo na colaboração é algo extremamente difícil. Tá? Lembremos também que, obviamente, a colaboração no Brasil ela é guiada pela voluntariedade. Nós estamos sob um Estado democrático de direito, portanto, só se admite que o indivíduo colabore voluntariamente. O fato é que essa colaboração voluntária, mais das vezes, acontece quando realmente o Estado consegue elucidar o fato. E aí eu entro num ponto bastante interessante. Há pessoas que dizem que meio que a colaboração faz com que o Estado fique preguiçoso, com que delegados e membros do Ministério Público acabem indo para o, entre aspas, trabalho fácil de obter uma colaboração. Claro que não. Existir uma colaboração nos autos de um inquérito policial que busque desarticular uma organização criminosa já significa, mais das vezes, que o Estado conseguiu colher muita prova em relação aos indivíduos já identificados e por isso eles resolveram colaborar.
Então, a gente foge daquele lugar comum de dizer que a colaboração é a facilitação da vida do delegado, a facilitação da vida do membro do Ministério Público. Toda colaboração envolve uma delação. Eu não gosto muito de limitar a colaboração premiada à nomenclatura delação premiada. Por quê? Porque, tecnicamente, analisando o artigo 4º da 12.850, a gente tem outras possibilidades de colaboração que não importam necessariamente em delação de pessoas. É possível que exista delação de pessoa? Sim, mas há outras formas de colaborar que não envolvem necessariamente uma delação, tá? Há direito líquido e certo à colaboração? Meus caros, não. O integrante de organização criminosa não tem direito líquido e certo à colaboração. Não é porque o integrante da Orcrim deseja que, por causa disso, o Estado vai colaborar. Como eu disse, há um acordo. Então, há uma negociação, uma proposta de colaboração feita pelo integrante da organização criminosa por meio do seu advogado. E aí o Estado começa a avaliar se na prática essa colaboração realmente vai trazer para o feito um novo panorama, um panorama de elucidação de mais fatos criminosos, de outros integrantes e por aí vai. Pode ser que o Estado entenda que aquela colaboração oferta pouco, e por ofertar pouco, que ela não deve ser firmada. Quem são os legitimados? Já mencionei em alguns momentos, pelo Estado, o delegado de polícia e o membro do Ministério Público. O delegado de polícia pode firmar acordo de colaboração no curso do inquérito policial, o membro do Ministério Público, tanto no curso do inquérito policial quanto no processo. Mais uma tela. O parecer do agente ministerial é vinculante quando a colaboração é negociada com o delegado de polícia? Aqui eu tenho que afirmar que é possível detectar 3 correntes quanto ao tema. Corrente 1, que diz que o delegado de polícia nem devia ser legitimado a firmar acordo de colaboração premiada, porquanto ele não será, no processo, futura parte. Apenas o Ministério Público nessa corrente teria legitimidade para firmar acordo de colaboração premiada. A segunda corrente diz que o delegado tem legitimidade, mas que o parecer do Ministério Público seria vinculante. Portanto, se o Ministério Público desse parecer desfavorável à colaboração, ela não podia ser homologada pelo juízo. A terceira corrente diz que o delegado tem legitimidade e que o parecer do Ministério Público é opinativo. Portanto, o juiz pode homologar a colaboração, mesmo que o Ministério Público dê parecer desfavorável. Foi proposta, na época, uma ação direta de inconstitucionalidade para discutir a legitimidade do delegado para firmar acordo de colaboração premiada, a ADI 5508, e venceu no Supremo o entendimento de que o delegado tem sim legitimidade para firmar acordo de colaboração premiada e que o parecer do membro do Ministério Público é opinativo, não é vinculante. Eu preciso salientar que o Supremo Tribunal Federal anulou a colaboração premiada firmada entre a polícia e o então governador Sérgio Cabral. Contudo, me parece que essa anulação foi apenas e tão somente um distinguish em relação ao entendimento consolidado no âmbito da ADI 5508. Tanto assim que depois o Supremo Tribunal Federal já homologou colaboração premiada elaborada pela polícia sem a aquiescência do Ministério Público. Aconteceu no âmbito da operação relacionada aos atos antidemocráticos de 8 de janeiro. Então, me parece que o parecer do Ministério Público é sim opinativo. E é assim que tem que ser. O delegado de polícia tem legitimidade e o Ministério Público não funciona em nenhuma medida como alguém que serve apenas para ratificar o que o delegado disse. Se não ratificar, está errado, não pode nem ser analisado. Claro que não. Se o delegado tem legitimidade, ele tem legitimidade para falar com o juízo. O Ministério Público não é um intermediário necessário.
Ele dá parecer, só que esse parecer, ele é opinativo. Quais são os requisitos observados pelo juiz para homologação do acordo de colaboração premiada? O juiz, quando o acordo de colaboração ele é firmado, ele vai receber esse acordo para homologação. Veja que o juiz não participa em nenhuma medida das negociações que são travadas entre o colaborador e o Estado, representado pelo MP e pelo delegado. Mas o juiz ele precisa avaliar a voluntariedade, ele precisa avaliar a legalidade e ele precisa avaliar a adequação do acordo de colaboração premiada à lei. Voluntariedade é algo extremamente importante, porque sob a égide da Constituição de 1988, a gente não pode admitir que pessoas sejam pressionadas para colaborar, pessoas sejam torturadas para fins de colaboração, pessoas sejam empurradas para acordo de colaboração premiada sem que elas queiram. É preciso que seja voluntário e não espontâneo. Espontaneidade necessita que a pessoa tenha a ideia. Voluntariedade quer dizer que a pessoa colaborou sem ser forçada a colaborar. É assim que tem que funcionar. De quem é a competência para a homologação do acordo? A competência é do juiz. O Código de Processo Penal fala no juiz das garantias como regra. Só que se a organização criminosa tiver como membro um integrante da organização for uma autoridade com prerrogativa de foro, a competência para a homologação será do tribunal, que futuramente vai julgar essa autoridade com prerrogativa de foro. Então, na medida em que se detecta que aquela ORCRIM é integrada por uma autoridade com prerrogativa de foro, na possibilidade da confecção de um acordo de colaboração premiada, essa proposta tem que ser levada à homologação perante o tribunal que futuramente julgará essa autoridade. Tá? Isso é também bastante importante. O colaborador tem direito ao silêncio? Acontece aqui uma coisa interessante. A Lei 12.850 diz que quando o colaborador ele for ouvido, já na condição de colaborador, ele não vai exercitar esse direito ao silêncio. Será que isso seria constitucional? A mim, me parece que sim. Veja, a colaboração é um ato voluntário. O indivíduo colabora se desejar colaborar. Ora, se ele está objetivando prêmios em virtude dessa colaboração voluntária, nada mais justo que o Estado exigir dele que ele fale a verdade e que ele esclareça todos os pontos que são por ele conhecidos, para que então a gente tenha boa fé nas negociações, nas tratativas, inclusive pós-homologação do acordo de colaboração premiada. Então é um ponto também importante. Direitos do colaborador. A gente pode passar aqui para a Lei 12.850 para a gente detectar no artigo 5º da Lei 12.850 os direitos do colaborador. Usufruir de medidas de proteção previstas na legislação específica, ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados, ser conduzido em juízo separadamente dos demais coautores e partícipes, participar das audiências sem contato visual com outros acusados, não ter a sua identidade revelada por meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado sem sua prévia autorização por escrito, e cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais corréus ou condenados. Meus caros, é preciso proteger o colaborador, porque naturalmente, depois de quebrada essa relação de confiança que há no seio de uma organização criminosa, pode, eventualmente, existir represálias. Então, a existência de represálias vai fazer com que esse indivíduo tenha sua integridade física ou mesmo sua vida em risco.
Isso é muito mais comum em organizações criminosas violentas, que tratam da prática de crimes violentos, roubos, assassinatos e por aí vai. Normalmente, esse tipo de risco acaba não acontecendo em organizações criminosas que pratiquem crimes não violentos, desvios de verba pública, estelionatos, dentre outras possibilidades. Então, interessante. É possível condenar com base na palavra do colaborador? Meus caros, nem condenar, nem decretar medida cautelar pessoal ou real, nem receber a inicial acusatória. Como eu disse, a palavra do colaborador precisa ser corroborada. Então não é só a palavra do colaborador que vale para que a gente faça algum tipo ou tome algum tipo de medida no curso do inquérito ou do processo. A gente precisa de corroboração para só então ter condições, de decretar medidas pessoais ou reais contra os outros membros da organização criminosa. 2, receber a denúncia. 3, condenar. Tá? Então isso é bastante importante. O acordo de colaboração pode ser publicizado? Veja, a lei estabelece que o acordo de colaboração premiada só pode se tornar público depois do recebimento da denúncia, não sendo possível, sob nenhuma hipótese, publicizar o acordo de colaboração premiada antes disso. É uma regra legal, é uma regra que foi até modificada no âmbito da Lei 13.964 de 2019, porque o Supremo, em oportunidades anteriores, já tinha levantado o sigilo de acordo de colaboração premiada em momento anterior, argumentando que a sociedade tinha o direito à informação e que por isso podia saber do teor do acordo de colaboração premiada antes mesmo do recebimento da denúncia. A lei foi alterada para afirmar com ainda mais força que só é possível levantar o sigilo do acordo de colaboração depois do recebimento da denúncia. Contudo, ainda assim, a gente ainda verifica, às vezes, levantamento de sigilo antes desse momento, argumentando que existe ali uma ponderação entre o direito à privacidade / intimidade dos envolvidos na colaboração versus o direito de informação da sociedade. E nesse choque, o direito à informação da sociedade acaba prevalecendo em certas hipóteses. A lei, contudo, veda essa publicização. Meu caro combatente, eu queria dizer para você que todas essas informações foram tiradas aqui do meu livro Organizações Criminosas, uma análise jurídica e pragmática da Lei 12.850 de 2013. Esse meio de obtenção de prova vem sendo utilizado com muita força desde o ano de 2013, mas é óbvio que a gente precisa o tempo todo colocá-lo no divã para saber se realmente é um meio de obtenção de prova que deve ser materializado e melhorado no âmbito da nossa legislação. Já houve uma grande quantidade de acréscimos na Lei 12.850 por meio do pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, e o tempo todo a gente precisa rediscutir os meios de obtenção de prova que são adotados no Brasil, sempre para que a gente respeite direitos e garantias fundamentais e colha uma prova que seja técnica, que seja robusta e que permita ao juízo o julgamento do caso concreto com a efetiva elucidação do fato. Espero que você tenha gostado desse novo vídeo, um pouco mais assim voltado à análise de um dispositivo legal, mas óbvio, sempre tratando de um tema polêmico, porque vira e mexe há uma colaboração premiada que traz ali uma polêmica grande no Brasil. Então, um forte abraço e até o próximo vídeo.